Aberta a tribuna. Senhora presidente, agradeço a oportunidade aos vereadores e informar aos amigos surdos que farei ainda uma outra gravação do vídeo para poder estar explicando melhor o que eu estou falando aqui. Eu vou ter que usar a estrutura do português para poder falar. Depois eu passo na estrutura Libras a vocês. E a Daniel também. Obrigado. Gente, agradeço de antemão essa oportunidade, porque para mim é singular. Isso é importantíssimo a gente estar falando sobre algumas coisas de melhorias, porque é fácil demais para o munícipe, para mim como munícipe, vir aqui e trazer problemas. É muito fácil pegar o meu WhatsApp e mandar mensagens, né, para os meus amigos vereadores, dizendo, olha, tem um buraco na minha casa, tem um buraco na frente da minha casa, é falta d'água, é trabalho que não acontece, é um monte de coisa, e não trazer uma solução, ou somar, desculpa, eu vou acabar dando um soco no microfone aqui, né, vou prender a mão aqui, e acabar não somando junto com a resolução desses problemas. Eu resolvi, então, já pensando, eu sei, munícipe, que existe o buraco, eu sei sim que existe problemas de iluminação, eu sei que estão alagando, eu estou passando por isso também. Mas existem alguns problemas que precisam não serem mais esquecidos, não serem mais deixados de lado, e não deixar de segundo plano. Um deles é a questão do deficiente, né? É difícil. Desculpe a emoção, mas eu fui procurado por um amigo surdo que falou, poxa, que legal, que bacana que você está conseguindo trazer para a gente o que acontece na cidade de Caçapava. Que bacana poder saber que as pessoas estão interessadas no que está acontecendo. Que bacana saber que existe um meio da gente conseguir resolver os problemas apresentados. A mudança aconteceu. Um amigo que hoje está junto com Deus também, tirou a própria vida, surdo, porque não conseguia ser entendido pela população, pela família, pela sociedade. E a mim traz um sentimento tão ruim, é ruim demais saber que as pessoas não estão se importando com a questão da deficiência, não somente na nossa cidade, mas também nas cidades vizinhas, o Vale do Paraíba todo. Eu estou falando de um problema aqui, não aconteceu em outro estado, é aqui no estado de São Paulo, é aqui na nossa cidade de Caçapava, pessoas que sofrem porque não conseguem ser entendidas. A questão da deficiência, a gente não consegue apresentar projetos, porque nós não temos números, porque a gente não tem números palpáveis, números que eu consiga mostrar para o senhor vereador, que eu não consiga mostrar para a senhora presidente, eu não consiga mostrar para a prefeita, para o secretário de educação, números que eu não consigo chegar e dizer, olha, a gente pode mudar isso, nós temos uma demanda muito grande. E é uma demanda que poucos querem entender, compreender ou saber o que está acontecendo. E o meu pedido é um pedido, eu sei que existe um problema a ser apresentado aqui, mas também eu quero apresentar uma solução. Existem meios da gente fazer coisas diferentes acontecer. Os meios são
primeiro juntar, unir realmente, estar juntos numa mesma ideia, numa mesma consciência, estar juntos em querer resolver os problemas. Um deles é tão simples o quanto eu falo, é tão simples de apresentar, que é a questão do censo de dados. O censo, por exemplo, eu quis apresentar um projeto ao amigo vereador, e eu não levei números a ele. Ele não me questionou, mas na gestão anterior me questionaram e riram da minha cara. Eu lembro dos risos, quando eu saía da sala, ainda estavam rindo de mim. Quando eu apresentei projetos que não tinham números. Existe um censo do IBGE, do ano de 2010, que diz que deficientes auditivos, surdos, em determinados níveis, são no número 2010. 2010, são de 3.098 surdos na cidade de Caçapava. O mesmo censo diz que o surdo profundo, seja ele na idade de 80 anos, ou 7 anos de idade, depende, profundo apenas, que não houve realmente nada, que depende de uma comunicação dessa que nós estamos hoje presenciando, são 1.043 em Caçapava. Uma vez conversando com um dos senhores vereadores, conversei com vários vereadores, mas em específico com um dos vereadores, ele até me perguntou: você faz ideia do quantitativo disso aqui em Caçapava? Numa empresa aqui em Caçapava de chocolates, eu não ia falar nome, falei nome, né? Enfim, na empresa aqui em Caçapava, um dos meus alunos, que eu ministro o curso de Libras livre, uma das minhas alunas que trabalha nessa empresa disse: lá a gente tem cerca de 120, pelo que eu sei. 120 profissionais trabalhando surdos e não conseguem se comunicar com os demais. Se ele quer simplesmente pedir para ir ao banheiro, é uma dificuldade. Se ele tem sede, tem uma dificuldade enorme. Se ele não entendeu o trabalho, a função do que ele deve exercer ali dentro, nem ao menos o chefe dele fala com ele. Eu fico imaginando como é que é a questão do RH para conversar com essa pessoa, para dizer: olha, hoje nós estamos dispensando você. Vai cuidar da sua família de alguma forma. Você, por ser PCD, consegue o emprego mais fácil. Não consegue. Não consegue. Isso não é verdade, isso não é real. A nossa cidade fala sobre a questão da educação, professor. Fala sobre essa questão em que é inclusivo. Não é inclusivo. Não é. Se vai ser, eu espero. Eu espero não somente em Deus, mas eu espero dos meus amigos, daqueles que me representam. Por isso houve uma renovação. E eu acredito muito. Acredito muito. Muito em você. Acredito muito em você. Acredito muito em vocês. Acredito que essa renovação não veio de uma coisa simples, mas veio porque a gente entendeu e teve a consciência de que representatividade dentro da questão municipal precisa vir de quem está no alto. E eu não estou jogando vocês para o alto para dizer isso não, porque problemas vão surgir direto, mas a gente precisa saber quais dados são esses. A gente precisa, gente. Nós precisamos saber, levantar um censo. O IBGE era para ser feito no ano de 2019, não teve. 2020 não teve. Perdão, era para ser feito em 2020. Houve o início de contratação em 2019 para acontecer em 2020. Não aconteceu por causa da pandemia. 2021 a gente não faz ideia do que vai acontecer. E se a gente não começar a levantar dados para trabalhar esses projetos, hoje eu joguei números que são de 11 anos atrás. 2010. E a gente não faz ideia de quantos surdos, quantos usuários de cadeiras de roda, quantos cegos, quantos daqueles que precisam da questão do atraso mental, autistas. Eu sou um PCD, talvez a gente acho que nunca conversou sobre isso, mas eu sou um PCD, eu tenho também eu sou daltônico severo, eu não enxergo cor alguma.
Então, quando eu olho para vocês, até sempre eu olho para o valeu, valeu, para ver se ele está realmente com o cabelo aí ou não. Porque para mim é diferente enxergar isso. Para mim é diferente. Prorrogado por mais 5 minutos. Por favor. Vou terminar antes disso. E para mim é diferente, mas eu posso ter uma vida totalmente normal. Eu posso, porque eu sou capaz. Porque eu entendi que isso, para mim, é tão pequeno que me deu força. Hoje, assim como os demais deficientes que também trabalham, que buscam o seu espaço no ambiente qualquer do mercado, que seja, se empresa, se comercial, e quando ele se apresenta como PCD, há uma dificuldade tão grande de entender a capacidade dessa pessoa. É tão difícil entender que a pessoa, ela estudou, ela vivenciou, de repente ela tem sua família, os seus filhos, e está ali tentando a sua vida. E é uma dificuldade, sim. Algumas empresas simplesmente colocam a pessoa para ter desconto dentro da questão dos impostos. Precisamos de um censo. Isso pode ser feito em Caçapava, pode ser feito de maneira simples, em locais públicos onde exista a frequência de pessoas, como escolas. Quem se beneficia com isso? O CRAS, o CREAS, o CAPS, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, todos esses. Eu vou te dizer que nenhum deles tem. Através de um sistema chamado GESUAS, que a Dandara ela conhece, eu acredito que o GESUAS, ele só vai ter ali dentro aquelas pessoas que são atendidas pelo CRAS, por exemplo. Só. Mas é aquele que a pessoa tem mais condições. Por exemplo, a questão do surdo, que eu defendo tanto. A questão do surdo, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir ser atendido por lá, porque a família, de repente, não depende mais do CRAS, não depende desse sistema, dos instrumentais sociais. É isso que fala, né? Eu acredito que seja. Que não depende, mas ele está ali. O meu amigo decidiu tomar conta da sua vida, enfim, dar fim à sua vida, porque ele não era ouvido. Existe uma máxima em que as pessoas ainda, desde o ano de 1857, quando chegou a primeira escola de surdos aqui no Brasil, ainda chamavam de surdos mudos, porque achavam que o surdo não podia falar. Se quer saber uma comunidade que fala demais, é a comunidade surda. Eu sei, porque eu converso, eu sei, porque eu os entendo. E eu convido você a entendê-lo também. Esse sinal aqui, ó, a gente falou aqui hoje, esse sinal é sentimento. Sentimento. E esse sinal junto é empatia. Que a gente tenha empatia pelo nosso irmão, por essa comunidade, por todos que precisam. Eu gostaria só de fazer a leitura rápida de um texto de Coralina, que eu até publiquei esses dias, que há muros que só a paciência derruba, e há pontes que só o carinho constrói. Eu peço o seu carinho a esse pedido de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.